Shalom, shalom, amados. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Hoje é dia 7/7 de 2024. 7 de julho. Aqui estamos em São Paulo, Brasil, mas fazendo a tradução do culto Glória de Sião Internacional, lá em Corinto, no Texas. E hoje o culto foi a respeito das primícias do mês de Tammuz. É o nome babilônico de um deus babilônico. Sem problemas. Vamos lá, avançando. Eu que não gosto desses meses, mas aí como o Robert me lembrou muito bem hoje, os nossos meses gregorianos também são nomes de falsos deuses romanos, então paciência, bola para frente. Eu gosto de dizer que é simplesmente o quarto mês bíblico. E nós começamos o culto cantando o Salmo 124. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens contra nós se levantaram, nos teriam encolhido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Mas Deus, bendito seja Yahvé, que não nos deu por presa aos dentes deles, salvou a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro, quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Nosso socorro está em nome de Yahvé, Criador do Senhor e da terra. Esse é um dos motivos pelo qual eu sinto que nós precisamos aprender a resgatar o nome de Yahvé. Seja lá como você acha que é a pronúncia dele, Deus sabe o que você está falando. Né? Nós dizemos o nome de Yeshua, o nome de Yehová, o nome de Jeová, o nome de Yahvé. O nosso socorro está nesse nome, não no nome só Senhor, porque Adonai é Senhor, certo? Então Yahvé é Senhor, Deus é Senhor, mas o nome dele não é Adonai, o nome dele é Yahvé, ou Jeová, Yeshua. Por isso o nome é tão importante, por isso o inimigo escondeu o nome, sob uma falsa cobertura de zelo. Eu tenho zelo, então não posso tomar o nome de Deus em vão, então não vou usar nunca. Mas o meu socorro está no nome dele. Então nós precisamos aprender a resgatar com amor, com zelo, com propriedade o nome do nosso Deus. Amém, amados? Isso sempre me lembra, esse salmo sempre vai me lembrar aquela canção antiga de 20 anos atrás, do pessoal da Renascer, eu acho que até mais de 20 anos atrás, né? Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens contra nós se levantaram, o inimigo em sua ira nos teria consumido, nossa alma por completo destruído. Mas Deus nos livrou, libertou como um pássaro que escapa das garras do caçador. Isso. Nem sabia que eu ia lembrar tudo isso da canção, pensei que eu só ia lembrar a primeira estrofe. Mas essa canção, ela sempre falou muito comigo. Então, se você puder encontrá-la nessa semana, ouça, cante junto, declare que realmente o Senhor dos Exércitos, Yahvé, Yehová, é o nosso socorro. E Ele é majestade santa sobre as nossas vidas, o socorro bem presente em qualquer hora de qualquer tribulação. Amém? Em nome de Jesus. Chuck trouxe a palavra de as dificuldades e os abalos sobre os Estados Unidos nos próximos 3 meses, que vão ser algo realmente difícil para eles lá. Eles não são daqueles que fogem. Lá no Glory of Zion, no Glória de Sião Internacional, dificilmente você vai escutar só palavras de bênção e de encorajamento. Sempre tem as palavras de alerta, eles são super realistas com o que o Senhor está mostrando. Então ele diz, vai acontecer abalo, mas Deus, como é que a gente vai se posicionar para sobreviver, e não só sobreviver, mas abundantemente vencer, né, com o sobrenatural de Deus e avançar de nível ainda. Mas vai acontecer abalo. Então, eles nunca querem passar pano para os abalos. Existe iniquidade que Deus que está fazendo, que está subindo, que está começando a transbordar. Existe juízo de Deus vindo, também existe coisa que Deus vai permitir o inimigo fazer. Para quê? Para que a nação possa ser disciplinada e possa nascer de novo. Conforme as profecias que a gente ouviu do Chris Reed, nós teremos umas surpresas aí entre setembro e outubro,
Novembro temos as eleições, o bebê vai nascer, mas ele vai ficar na UTI até julho de 2025. Então, não vai ser berço esplêndido até lá. Vão ser lutas, e com essas lutas virão as vitórias. Amém? Eles serão mais do que vencedores se eles continuarem ouvindo ao Senhor. E nós aqui também. Isso precisa ser uma palavra de encorajamento para nós aqui no Brasil, porque nós também vamos passar por grandes abalos, por eleições aqui em São Paulo. Eu tenho muitas pessoas que eu amo muito que querem votar nos comunistas e não sabem, não entendem a diferença das coisas e acreditam na mídia, na narrativa, né, totalmente comprada da mídia. Isso até dói no meu coração, mas o que eu posso fazer é orar para que Deus desperte esse povo, para que Deus venha a acordar, despertar, tirar os véus que estão na frente dos olhos e que todos nós tenhamos essa consciência, né, de que salvar o nosso país demanda ações e ações muitas vezes demandam ir às urnas. Coisa difícil quando a gente não acredita mais nem no sistema, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte e deixar Deus fazer a dele. E eu vejo que nós estamos com essa dificuldade no Brasil, né, de crermos que alguma coisa vai melhorar, que Deus vai realmente intervir ainda na nossa política, que nós ainda vamos ter o presidente que nós tanto queremos ter, que nós vamos ter um governo justo, que nós vamos ser uma nação que consegue avançar, que consegue fazer e realizar aquelas coisas que Deus nos chamou para fazer. E uma dessas coisas é alimentar o mundo. E o pão que Deus está nos dando para o mundo não é só o pão da vida, é o principal, é o pão da vida, faz parte do nosso chamado ir às nações com Jesus. Mas também Deus tem o chamado para o Brasil ser celeiro do mundo de alimento físico. E isso a gente só vai conseguir cumprir quando Deus nos der um governo justo mesmo. Porque por enquanto o governo que nós temos nos rouba à torta e à direita, por todos os lados, abriram tantos ralos que não são ralos, são poços, né, buracos negros que levam todos os nossos recursos para longe de nós mesmos, para os seus próprios bolsos e para qualquer outro lugar do mundo, sem que haja esse reconhecimento de que o Brasil é um celeiro, que Deus está nos dando a provisão. Então, nós vemos muitas coisas acontecendo na nossa nação como consequência dessa corrupção, desse desvio, mas Deus. O mês de Tammuz, esse mês, vou sempre falar o quarto mês, que eu acho, não quero ficar declarando o nome da entidade. No quarto mês é o tempo em que nós vamos passar pela mais difícil manobra, nós vamos ter a maior dificuldade de manobrar durante os abalos desse mês, mas é o tempo em que nós precisamos manter os olhos em Deus, porque Ele vai nos levar de graça em graça. Não podemos jamais nos esquecer nesse mês que Deus está conosco, Ele está ao nosso lado, Ele está no nosso time, Ele está no nosso barco. Ele não nos abandonou, Ele não nos deixou, não nos abandonará e não nos deixará jamais. Nós somos justificados pelo precioso sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus é o nosso advogado. Temos um promotor que está sempre nos acusando, mas muito maior do que esse promotor, que não é páreo, né? O promotor não é páreo para o advogado, porque o advogado é o próprio Deus. O bom advogado é Jesus. Um erro muito comum que a gente vê muito quando a gente conversa com gente que não conhece exatamente os evangelhos, pessoas que são mais neófitas, que não conhecem a palavra, é que nós temos a mania de colocar Satanás como páreo para Jesus. E Satanás não é páreo para Jesus, porque eles não são irmãos, não são seres criados. Satanás é um ser criado. Jesus é o Criador. Então, Deus está infinitamente além e acima de Satanás. E nós temos Deus como nosso advogado quando Satanás, o ser criado, caído, que vai ser destruído eventualmente, quando ele nos acusa, nós temos o advogado que é o próprio Deus para nos advogar a nossa causa. Então, não existe esse pareamento, não existe eles não estão no mesmo patamar. Nunca se esqueça disso, que isso seja um encorajamento para você, que Deus, o próprio Deus, está no teu time, está no teu barco. E Ele não se esquece de você, e Ele te traz muitos e muitos livramentos. E nós cantamos muito isso, Senhor, o que o Senhor pedir de mim, eu entregarei, eu confiarei e eu obedecerei, e eu direi para a tua vontade, eu direi sim e amém. Sim, 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 Senhor, em nome de Jesus. Amém?
E uma profeta veio e trouxe uma palavra no meio da adoração. Ela disse assim que Deus estava nos dando uma nova graça. Ele nos deu graça lá atrás, na última estação, para derrotar o leão e o urso. Mas nós não tivemos graça suficiente na última estação para derrotar Golias. E existe um Golias se levantando agora neste tempo. Então o Senhor está nos dando um novo nível de graça que vem empoderado com o sobrenatural de Deus para nós derrotarmos o medo que nos impede de ir contra Golias e então avançarmos e derrotarmos Golias. Sairemos vencedores, vitoriosos dessa batalha contra o Golias dessa estação, em nome de Jesus. Amém? E nós declaramos sobre o Brasil. Brasil, o tempo de lutar contra o Golias chegou, você vai sair vitorioso. Nós sairemos vitoriosos em nome de Jesus Cristo de Nazaré, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E o promotor não é páreo para o advogado. O acusador dos irmãos vai cair, porque nós vamos diante do tribunal de Cristo, cobertos pelo sangue do Cordeiro, justificados pelo sangue do Cordeiro, e interceder pelos nossos irmãos, pela nossa nação, pelo remanescente do Brasil, pelos pródigos do Brasil, por toda a população brasileira, porque nós queremos que essa grande colheita seja para todos, que todos venham, todos se acheguem ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que todos possam levar sobre si o nome de Yeshua, Emanuel, Deus conosco na terra para salvar. Amém? Amém. Então Deus está nos dando uma superabundante graça com uma unção de milagres para esse tempo, ou seja, algo vai aumentar. Então continue na sua jornada de orar pelos enfermos, de libertar cativos, de sorrir e ministrar as vidas no supermercado, no hospital, na escola, na empresa, aonde quer que seja, no meio da rua, Deus apontou alguém, tu vai lá e fala o que Deus está mandando você fazer, ou faz o que Deus está mandando você fazer, ou entrega aquilo que Deus está mandando você entregar, ou semeia o que Deus está mandando você semear. Então, somente corresponda com o Espírito Santo, e ele vai nos dando esse upgrade ponto a ponto, tempo a tempo, dia a dia, momento a momento, porque se a gente não arrisca e não é fiel no pouco, por que ele nos daria muito? Se você tem um pouquinho de unção e não usa, por que Deus vai derramar mais? Está esperando vir mais? Então use. Quanto mais você agita as águas, mais elas são oxigenadas, mais elas são vivas. Então deixa Deus agitar as tuas águas. Amém? Em nome de Jesus. Essa graça que Ele vai nos dar é superabundante. E nós precisamos, a nossa lição de casa que o Chuck nos deu foi ler o livro de Atos, e se você puder encontrar o comentário de Atos, escrito pelo, onde ele falou isso lá na frente, eu acho, escrito pelo, meu Deus, o Dr. Peter Wagner, Jesus, tinha esquecido o nome dele, Dr. Peter Wagner, ele escreveu sobre Atos e o texto lê muito fluido, como se fosse um filme, e eu acho que a gente está precisando lembrar da ousadia da igreja de Atos, da ausência do medo, mas também da realidade da perseguição, da realidade da turbulência daqueles tempos, da realidade de alguns que vão mentir para o Espírito Santo e do preço que será pago. Nós precisamos entender, porque os dias de Atos estão chegando novamente. E serão dias de grande intensidade, grande aceleração para a igreja, para o corpo de Cristo. Serão dias de grandes sinais, milagres e maravilhas, mas também serão dias de grandes prestações de contas. Então, nós vamos prestar contas pelo que nós falamos com o Espírito Santo, aquilo que ele nos cobra e aquilo que a gente entrega. E eu não estou falando de dízimos, eu não estou falando de propriedades, eu estou falando de tudo, tudo que ele nos pedir. Se nós não entregamos, não diga que entregamos, amém? Não vamos dizer que entregamos, vamos ser verazes, vamos ser honestos, sinceros, totalmente verdadeiros com o Espírito Santo. A nossa vida pode depender disso. É melhor nós sermos vulneráveis e dizermos, Senhor, não tenho fé suficiente para isso ainda, do que falar que fez e não fez. Ou, né, quando Jesus ele conta a parábola, teve um filho que o pai pediu para ele fazer algo e o filho falou, não vou, né? E foi, e fez. E aí teve um outro filho que falou, vou sim, pai. E nunca foi. Quem
agradou ao Pai? Quem fez a vontade do Pai? Aquele que no fim fez, né? Então, que nós tenhamos esse coração que entende onde a gente está, onde está a nossa fraqueza, e antes de falar qualquer coisa, conversa com o Espírito Santo. Não se dá um tiro no pé, né? Senhor, o Senhor está me pedindo isso e eu não sei se eu consigo te entregar isso. Seja honesto, sincero com o Espírito Santo, amém? E depois não sai contando vantagem aí de coisas que você fez mais ou menos, fez meia boca, fez, né, fez 50% e diz que fez 100%. Não, não. Lembre-se, eu trouxe até uma palavra esses dias que eu não sei se já subiu ou se vai subir. Não tem a necessidade de dar uma opinião. A gente não tem que ter a necessidade de ter opinião de nada. A gente tem que ter a necessidade de corresponder com o Espírito Santo. Jesus só falava o que ele ouvia o Pai falar, ele só fazia o que ele via o Pai fazer. Que assim sejamos nós também. Amém? Em nome de Jesus. E Mateus 7, versículo 7, nós precisamos saber pedir, bater e buscar. Aquele que pede, né? Pedi e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Se nós pedirmos pão, Deus não vai nos dar pedra, e se nós pedirmos peixe, nós não vamos receber uma cobra. Pai, nosso papai é um bom pai, ele sabe dar bons presentes para seus filhos. Então, ore, e quando o Espírito Santo colocar no seu coração o desejo de pedir algo, peça com fé. Peça e admita a sua vulnerabilidade, admita a sua fraqueza em todo o processo. Que quando nós somos fracos, e sabemos e admitimos que somos fracos, nós acabamos tendo que nos respaldar na sua força, na força de Deus. E isso é bom, amados, isso é muito bom. Essa vulnerabilidade, essa humildade é extremamente importante e vai continuar sendo muito importante nos dias que estão por vir. Nossa vida talvez dependa dessa humildade. E como a gente traduziu a Charity, né? Ela falou assim, quando a gente diz que é humilde, a gente acabou de entrar na soberba. Isso é um problema. Quando cremos que somos humildes, entramos na soberba. Aí sim estamos nos orgulhando. É difícil, porque a gente está sempre buscando a humildade, mas são os nossos atos que vão demonstrar a nossa humildade, não as nossas palavras. E quando a gente acha que é humilde, a gente já meio que saiu da humildade, né? Então, não tem a necessidade de dizer eu sou humilde. Diga, eu estou buscando a humildade. Eu não cheguei lá ainda, porque é uma realidade que nós não chegamos ainda. Quando a gente acha que é a última batatinha do saco, que sabe tudo, que ninguém mais sabe nada, que eu sei tudo sobre isso e você não sabe nada, esse discurso já denunciou o nosso orgulho. É desejável deixar o Espírito Santo arrancar isso aí para fora do nosso coração. Amém? E também não queremos a falsa humildade. Não, eu sou o pior de todos, eu sou o menos. Não. Nós estamos buscando. Deus tem coroas para nos dar, essas coroas serão lançadas aos pés da cruz, aos pés de Cristo, porque as coroas pertencem a Ele. E então, são linhas tênues de se navegar, né? Nunca me esqueço que o Bill Johnson, ele fala sobre isso. Ele fala, olha, quando alguém falar para você que você pregou bem, amei a sua palavra, que incrível, como você tem conhecimento, né? Como você canta bem, como você toca bem, uau, quanta unção, você é o máximo, né? Você não diga assim, foi Deus, que não foi tão bom assim, né? Se fosse Deus, teria sido perfeito, 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 e o céu tinha descido e todo mundo tinha sido salvo, curado, liberto, e ponto, né? Mas não foi Deus, foi você usado por Deus, você ungido por Deus. Então agradeça, graciosamente, obrigado pelo seu elogio, pelo seu carinho, muito obrigada, mas toda a glória, toda a honra ao Senhor, amém? Amém. E não se estenda, não tem necessidade. Isso faz parte da jornada, de nós admitirmos que Deus usa pessoas imperfeitas que somos nós. E quem diz que não é imperfeito pode pegar uma pedra e atacar num irmão, pensa que está de pé. Cuidado para que não caia. Recado dado. Zacarias. Zacarias, capítulo 4. Cadê você, Zacarias? Tá aqui, achei. Zacarias 4,
Versículo 6, nós cantamos bastante também. A palavra do Senhor de Yahvé a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz Yahvé dos exércitos. Não é na sua força, amado, não é na minha força, não é na força da igreja, não é na força dos líderes, não é na força dos apóstolos, não é na força de ninguém, senão na força do Senhor. É Ele quem nos capacita, é Ele quem nos escolhe, é Ele quem nos forja, é Ele quem nos chama, é Ele que faz toda essa obra em nós. E se nós não nos rendermos, não tem como Ele fazer. Nosso papel é dizer sim para Jesus. Sim, Senhor, pode fazer a tua obra em mim. E então vem uma pergunta: quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina. Então, Deus levanta Zorobabel, sacerdote, para esse tempo. Ele está levantando um sacerdócio santo e real agora nos nossos tempos. E Deus pergunta: quem é você, ó monte? Ó montanha das impossibilidades, montanha da corrupção, montanha que tem aprisionado o Brasil, montanha que tem se levantado com mentiras sobre a minha vida, montanha das calúnias, das difamações, das fofocas. Ó você, montanha, quem você pensa que você é diante do meu sacerdócio santo e real? Monte, você vai ser como uma campina. Monte, você não é nada disso. Você não vai atrapalhar o meu sacerdócio santo e real. Porque Deus vai colocar uma pedra de remate em meio a aclamações, dizendo: haja graça e haja graça para ela. Haverá graça, haverá graça, haverá graça para o monte do Senhor, haverá graça para Sião, haverá graça para aqueles que estão com o Cordeiro, indo aonde ele for, transitando entre as dimensões. Me lembrei agora de Apocalipse 14, dos 144 que estão com o Cordeiro no Monte Sião, eles estão transitando aonde o Cordeiro vai, entre as dimensões. Haverá graça, 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 graça. O Senhor tem graça para nós, amado. Graça sobre graça. Nesse tempo de transição com grandes abalos do quarto mês bíblico. Um mês que também é o mês da letra Het, que também é o mês da oitava letra, que é a letra Het. Pulei aqui para frente, que significa um novo começo. Então, para nós que estamos em um momento de fim de travessia, né? O povo agora no deserto está entrando numa nova vibe, num novo momento em que eles vão receber a lei, eles vão receber todos os limites, todas as fronteiras, toda a identidade que eles precisam para entrar na terra. Eles acabaram de cometer, bom, eles passaram o tempo todo cometendo grandes atrocidades, né? Mas Deus ali está dando um novo começo para eles. E nós podemos escolher se nós vamos fazer como o povo fez, que chegou murmurando, 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 murmurando e depois ainda edificou um bezerro de ouro, ou se a gente vai seguir confiando no Senhor. Mas a gente já chega lá. Houve uma outra visão, uma outra palavra, depois de Zacarias e depois de Mateus 7, dizendo que Deus estava nos dando nós tínhamos uma visão muito estreita e que nós precisávamos olhar além, porque o socorro vem do Senhor e nós precisamos crer nesse socorro que vem do Senhor. Então, o que Deus quer que a gente faça, já que nosso caminho está muito estreito e a nossa visão está muito estreita, Ele nos coloca num zip line. Deixa eu ver se eu sei qual é a palavra para zip line. Se tem, talvez não tenha, talvez a gente já tenha abrasileirado esse termo também. Zip line. Tirolesa. Lógico que tem. Lógico, é uma tirolesa. Então Deus te coloca numa tirolesa sobre o caminho. E então você vai acompanhar o caminho todo do ar, vendo tudo que tem no caminho. Você está numa posição de privilégio, uma posição como uma posição de Deus, que conhece tudo que está por ali. E vamos pedir também para o Senhor nos dar a visão do sobrenatural. Vamos falar, Senhor, mostra-nos as dimensões, para que nós enxerguemos não só as armadilhas no físico, as bênçãos no físico, o caminho no físico, mas que nós enxerguemos o caminho no mundo espiritual, as bênçãos no mundo espiritual e as armadilhas também no mundo espiritual, em nome de Jesus. Amém. E que nós estejamos nessa tirolesa também sobre o caminho do Brasil, para que nós saibamos como interceder em nome de Jesus. Amém?
Junto no encalço desse caminho, dessa palavra, veio uma outra palavra sobre nós pegarmos a corrente ascendente de ar. Como águias que abrem as asas e peguem aquela corrente ascendente e ela sobe naquela corrente. O Espírito Santo tem correntes ascendentes para nós. Então, cansou de bater asa, não encontrou o que você estava procurando, não enxergou a presa lá embaixo, não enxergou o alimento, não enxergou as águas, fala, Senhor, SOS, socorre-me. E ele vai enviar um vento ascendente, que vai te levar e vai te colocar na posição certa para você enxergar aquilo que ele precisa que você enxergue naquele momento. Em nome de Jesus, amém? Amém. Nós vamos ver aquilo que o Pai vê e nós vamos estar acima, subir acima da tempestade. Vamos cavalgar a tempestade ou surfar a tempestade. Escolha qualquer um desses termos. O X da questão é que a tempestade não vai nos soprar, ela vai ser o nosso veículo. Ela não vai ser a nossa destruição, ela não vai nos tirar do prumo, ela não vai nos desalinhar. Nós vamos surfar ou cavalgar sobre ela. Nós vamos usar a tempestade como veículo. Amém? Como o barco deixou de ser açoitado quando Jesus chegou ali e acalmou a tempestade, e eles chegaram do outro lado. De repente estavam do outro lado. Nós vamos usar a tempestade em nosso favor. Deus pode fazer isso. Vamos falar assim, então. Deus, a tempestade que está acontecendo no Brasil, contra o Brasil, nós te agradecemos, porque ela não vai nos destruir. Nós vamos cavalgar essa tempestade, o Brasil vai surfar essa tempestade, e o Senhor vai usar essa tempestade a favor do Brasil, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém. Yes. Aleluia. Creia, amado, creia. Teremos semanas de grande tumulto, diz o Chuck de novo, mas é um momento em que nós podemos manifestar o reino de Deus. Enquanto nós estamos no meio das tormentas, vamos manifestar o governo, o reino e a alegria do Senhor, porque a gente está em 21 dias de happy hour com o Senhor, onde nós estamos na viração do dia nos alegrando com o Senhor todos os dias. Então, continue. Essa foi só a primeira semana, nós temos mais 2 ainda pela frente. E deixa Deus trazer essa alegria que vai te ajudar a romper com o medo que tem nos paralisado aqui no Brasil, amém? A nossa alegria, o fruto do Espírito não depende das circunstâncias, depende da habitação do Espírito Santo em nós. E é esse fruto que transborda de nós que vai ajudar a sarar essa terra, amém? Nós não vamos esperar o Brasil estar maravilhosamente bem nos caminhos do Senhor para que o fruto do Espírito se manifeste. Ao contrário, é pela manifestação do fruto em nós, pela manifestação das obras, dos dons em nós, que a terra vai começando a ser sarada. E não só por meio de nós, mas porque Deus falou o que ele ia fazer. E nós simplesmente confiamos, cremos e nos respaldamos na palavra dele e deixamos que ele nos use no processo, porque nós queremos ser coparticipantes. Queremos ser cooperadores com Deus nessa obra tão linda que ele vai fazer em nós e em nossa nação. Amém? Então, procura aí o comentário de Atos, do Peter Wagner. Se alguém achar, me manda, não procurei ainda. E esse mês, nós não podemos nos esquecermos da importância do som e da voz e da adoração. Som, voz, adoração. Som, voz, adoração. Então, você que adora, qualquer que seja a tua frequência de adoração, se for por pintura, você está liberando um som, porque você está liberando uma frequência específica, um som que nós não ouvimos, mas que a atmosfera ouve. Então, não deixe de produzir a tua adoração pintada, desenhada. Você que dança, não deixe de produzir os movimentos que Deus tem para você fazer, porque cada movimento libera uma frequência, um som que nós não podemos ouvir, mas que a atmosfera pode ouvir. Você que canta, você que toca, da mesma maneira. Produza o som que Deus está mandando. Não produza o som que você quer produzir. Abre mão da sua vontade aqui. Espera no Senhor e fala, Senhor, qual é o tom? Qual é o som? Qual é a melodia?
Qual é a harmonia? Qual é a nota? Qual é o instrumento que o Senhor quer? Vocês que tocam muitos instrumentos e os têm em casa, pergunte para o Senhor. Não vai direto no seu mais familiar, no seu mais fácil, no seu modus operandi, no seu hábito. Para e espera. Parte do vencer desse mês vai ser esperar. Perguntar e esperar. Perguntar e esperar. Ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. Amém, queridos? 3 meses difíceis, mas a gente vai vencer em nome de Jesus. Vamos permanecer nele, vamos permanecer na sua paz, e a paz dele que está em nós vai permear o ambiente de caos ao nosso redor, mudando essa atmosfera. Amém? Sim e amém, em nome de Jesus. Essa será uma guerra pela vontade. E aí, deixa eu ver aqui, Salmo 45, perdão, Salmo 145, que foi a imagem, não sei se no YouTube ou no Instagram, que o filho dele mandou para ele pela manhã, de um voo sobre uma colheita com esse texto do Salmo 145, versículos 17 a 19. Justo é Yahvé em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está Yahvé de todos os que o invocam. Senhor, nós te invocamos aqui no Brasil, em nome de Jesus. De todos os que invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem. Atende-lhes o clamor e os salva. Yahvé guarda a todos os que o amam. Amém? Profira a minha boca louvores a Yahvé. Leia o salmo inteiro. Ele está esperando pelo nosso clamor, pelo nosso louvor, pela nossa adoração, pela nossa invocação. Persista, persevere, insista diante do Senhor. Ele vai salvar a nossa nação, amém? Aliás, não se esqueça que Nicolas Ferreira está num esforço aí de trazer o Brasil de joelhos diante do Senhor, louvando, adorando e orando pelo Brasil por 21 dias também. Então procure lá o Nicolas nas redes sociais, tem lá os vídeos de 21 dias de oração pelo Brasil. Entre nessa onda também. Vamos juntos, com pessoas de tudo quanto é tribo, tem até ímpios assistindo e orando junto conosco. Então, deixa de lado suas críticas, suas diferenças tribais, sua nhaca com aquele outro que não sabe orar como você ora, porque você é a última batatinha do saco. Ai, Deus. E vamos juntos, unidos, adorar e orar pela nossa nação. Amém? O Brasil precisa da nossa intercessão, amados. É uma guerra pela vontade e pelos desejos do nosso coração. Temos de invocar ao Senhor em verdade. Vamos deixar Deus mudar os desejos do nosso coração para que nós estejamos alinhados com Ele, amém? Em nome de Jesus. E nós estamos num lugar de redenção versus um lugar de idolatria. Esse 4º mês, a gente vai dar de cara com o momento do bezerro de ouro nas Escrituras, nesse 4º mês em que eles chegam ali no Sinai, e a gente vai ter de escolher, como eles poderiam ter escolhido. Olha, eu vou me arrepender, eu vou mudar a minha mentalidade, minha maneira de pensar, eu vou deixar Deus refazer a fiação do meu cérebro, da minha mente, da minha maneira de pensar, porque eu saí do Egito dentro do ocultismo. E se eu não deixar Deus refazer essa fiação, eu vou continuar com aqueles mesmos pensamentos, eu só vou transportar aquilo para o Evangelho. E fazendo isso, nós vamos ter ações e reações contrárias à vontade de Deus e, sem querer, vamos acabar edificando bezerros de ouro. E esses bezerros não podem permanecer. Pense que as primeiras e mais incríveis tábuas da aliança foram destruídas por causa desse bezerro de ouro. As tábuas que foram escritas pelo próprio Deus, pelo dedo de Deus.
Depois, as próximas tábuas, Moisés teve de talhar. Mas essas primeiras que foram quebradas, elas tinham algo muito diferente. E nós podemos abrir mão de um patamar de aliança tão sobrenatural, porque nós não escolhemos bem, porque nós não nos humilhamos o suficiente para deixar Deus tirar o ocultismo de dentro de nós. E nós insistimos que nós estamos fazendo bem todas essas décadas em que nós temos tido ações e reações idólatras, feiticeiras, que caluniam, que destroem, que mancham, que têm um discernimento maculado, tudo porque nós não admitimos que nós precisamos confessar e nos arrependermos desse ocultismo que vem vindo junto conosco. Nós precisamos, amados, nos arrependermos e insistir com o Criador. Fala assim, Deus, eu não estou enxergando. Muita gente fala isso para mim, mas eu não enxergo. E tem casos aqui conosco, com gente de liderança, que ninguém tem coragem de falar a verdade para a pessoa. Eu sou uma dessas pessoas que quase ninguém tem coragem de me chamar e me repreender e me exortar de alguma coisa. Isso não pode acontecer no corpo de Cristo, amados. Nós temos de ter pessoas que nós podemos confiar, que vão chegar com amor para nos exortar, para arrancar os carrapichos que nós não estamos vendo, que nós não estamos enxergando. E nós precisamos nos humilhar na presença do Senhor e deixar Ele nos tratar. Amém, queridos? Pelo amor de Deus, não morra na praia, porque você não quer admitir que tem uma coisa que Deus quer tratar em você. Nós precisamos ser abertos a esse tratamento no Senhor. A gente já está falando disso em 3 anos para cá, desde 2020. O Senhor está separando o joio do trigo dentro de nós mesmos. Por favor, deixa Deus tirar essa palha, esse feno, essa madeira do discernimento torto. Deixa Ele tacar no fogo tudo isso, para que nós sejamos forjados, ouro purificado, sem mistura. Amém, amados? Nós precisamos deixar Deus forjar em nós odres novos, porque nós precisamos do vinho novo. Nós precisamos deixar Deus forjar em nós vasos de alabastro, para que Ele possa nos dar um unguento novo, um novo perfume para esse tempo. Nós precisamos deixar Ele nos dar uma lamparina nova, que caiba mais azeite, que nós possamos ficar acesos com um pavio limpo, puro, para que a sua luz possa brilhar em todos os lugares onde nós vamos. Deixa Deus fazer em ti, amado, um novo vaso, um novo odre, uma nova lâmpada. Amém. Precisamos nos arrependermos, precisamos deixar Deus nos mudar, precisamos recuperar a visão que Deus nos deu e precisamos avançar. Precisamos, então, nesse processo nosso de arrependimento, nós precisamos reconhecer que algo está errado. Eu me lembro quando, eu já contei lá atrás esse testemunho, não vou contar hoje de novo, mas eu me lembro quando Deus mostrou que havia um problema de Jezabel na minha linhagem e que ele estava dentro de mim também. E nós oramos por 7 anos até que o Senhor mostrou aonde estava. Mas durante aqueles 7 anos de muito jejum e oração e clamor, eu só podia me arrepender sem saber exatamente como aquilo se manifestava, até o dia que Deus mostrou a manifestação. E aí eu tinha algo para confessar pelo nome. Então eu creio que para cada um de nós, dependendo da profundidade dessa contaminação que vem de linhagens, vem de herança hereditária, de maldição hereditária, depende, ela se manifesta em nós. A única maneira dela permanecer em nós ativa é se nós dermos essa brecha. Ou seja, ela se manifesta e a gente morde a isca. No que a gente morde a isca, a gente abre a porta e ela agora tem legalidade mesmo para estar ali em mim. Não só a legalidade dos antepassados, mas a que eu dei. E cada um de nós, quando dá essa legalidade, o Espírito vai se manifestar, ele vai tomar posse e ele vai começar a macular decisões, ele vai macular o discernimento, ele vai macular a sabedoria, porque ele tem legalidade para estar ali. Vocês estão me entendendo? Muitas coisas que não dão certo para nós, muita palavra profética que nós entregamos, ou discernimento que nós temos, às vezes está errado porque nós estamos com essa contaminaçãozinha ali. É aquele 1% do esgoto que está entrando no rio.
E Deus é muito misericordioso e continua nos usando, mas chega o momento, quando nós clamamos pela libertação, que Ele vai preparando. Eu não tinha condições de ser liberta nos 7 anos antes, quando Ele mostrou a presença. Eu tive de passar por um tempo de ensino, de fundamentar. Se eu tivesse sido liberta 7 anos antes, eu não teria sobrevivido. Ele teve de me preparar. É como se você enviasse um soldado para a guerra antes dele sequer ter entrado no quartel. Ele não pode ir para aquela guerra. Ele tem que primeiro ir para o bootcamp, ele tem que ir para todo o treinamento, ele tem que passar 1 ano lá no quartel aprendendo a manusear armas, ele tem que estar forte, ele tem que estar em forma, ele tem que entender de estratégias de guerra, ele tem que entender o que é obediência, a hierarquia de guerra. Então você não manda Deus não nos manda para a guerra assim, e eu não podia entrar nessa guerra. Mas, sabendo, ele escolheu me mostrar que tinha, para que eu pudesse participar do processo. Então, houve muito jejum, e muita intercessão, e muitas ministrações de libertação, até eu chegar no momento em que eu tinha forças para passar por aquela guerra sem morrer, sem me perder do Senhor. E Deus tem esses processos diferentes com cada um de nós. Às vezes Ele mostra e imediatamente já faz. E às vezes Ele mostra e nós temos de perseverar e esperar e buscar e pedir e bater. E não tenha medo de perguntar para o Senhor, é agora? É agora? Mas se não for, não esmoreça, não desanime. Caminhe com o Senhor, continue com Ele, ok? Ele não vai te abandonar. Aquilo que Ele falou que Ele vai cumprir, Ele vai cumprir. Mas muitas vezes Ele tem um processo que Ele precisa fazer contigo para que você não morra no caminho, não morra na hora de chegar, quando chegar aquele momento de guerra, porque libertação é uma guerra tremenda, não é? O inimigo não quer ir embora, ele vai estrebuchar. E como estrebucha? Precisamos reconhecer que há algo de errado, precisamos deixar entender a raiz, a função do nosso desejo, por que eu fiz aquilo. Então nós temos os comportamentos, que são o pecado em si, a transgressão da lei é algo que você faz. Por que você fez? Precisa perguntar para Deus aonde está a função do desejo. Por que houve o adultério? Por que houve a fornicação? Por que houve o roubo? Por que houve a idolatria ou a feitiçaria? Qual foi a raiz de tudo isso? Além da maldição hereditária, a função do nosso desejo, porque nós cedemos a um desejo nosso quando nós executamos uma ação. Eu quis e fiz, né? Então, existe isso, a gente precisa colocar isso diante do Senhor. E há uma mudança emocional que precisa acontecer. Deus quer alinhar os nossos corações e as nossas mentes, os nossos pensamentos, para que esse componente racional da queda, o componente racional do meu pensamento que me levou àquele ato errado do pecado que gerou o problema, ele precisa ser mudado. Então, o nosso novo pensamento vai produzir uma ação voluntária, ou seja, é uma ação da minha vontade, só que agora não para cumprir o desígnio do mal, mas para cumprir o desígnio de Deus. Amém? Então, perceba que todo o nosso ser está envolvido e não tem como a gente falar, eu não quis e fiz. Quis. A não ser que você tenha sido vítima de um estupro que alguém te catou dentro do ônibus. Você realmente não quis. Agora, tá de namorico para cá, de namorico para lá, e depois vai me dizer que foi estuprado? Então, meu filho, eu sempre falo para as meninas, e para os meninos hoje, pelo visto também, né? Tem perna, meu filho, para correr. Não é para ficar no lugar se engraçando. Sabe que vai dar ruim? Levanta e sai. É para isso que servem nossas pernas. E para isso que serve também o nosso discernimento e sabedoria de não estar num lugar sozinho com ninguém, né? Então, não adianta depois chorar o leite derramado, porque aí a sua vontade tem que ir para a cruz. Porque a nossa vontade, nós escolhemos ficar e não sair, né? Nós temos a escolha. Como eu disse, não estou falando do caso de uma criança, estou falando de nós, adultos, sem vergonha, que gostamos de colocar a culpa sempre nos outros. Assume logo de uma vez, seja liberto, seja curado, e bola para frente. Menos uma coisa para você ficar remoendo 10 anos na sua vida porque você achou que você, né?
Disse não. Dizer não, meus queridos, não conta mais hoje em dia. Conta seu comportamento, sua vestimenta, né? Suas ações e reações, e se você deu trela, não deu trela, ou se você saiu andando e fugiu, né? Fugir é sempre bom. Acho uma aberração que eu tenho que falar isso hoje em dia ainda. Imagino que alguém precise ouvir isso, porque Deus te ama e Ele não quer você sendo ferido, machucado, abusado pelo inimigo, abrindo mais brechas na sua alma, para mais podridão entrar em ti. Deus te ama muito, por isso que Ele nos alerta e nos ensina com tanto amor. Amém? Nós precisamos aprender a desfrutar do fruto do arrependimento, vencer os nossos próprios juízos e julgamentos contra os outros. Julgamentos esses que são de acordo com aquilo que a gente crê que deve acontecer com eles. Então, aí, de novo, a gente está lá na luta pelo livramento, pela santificação, pelo perdão, e, né, a gente está no processo do arrependimento, só que a gente está sempre julgando o outro. Então, enquanto a gente não vê o outro ser julgado pelo pecado que cometeu talvez conosco ou contra nós seguramos, porque se ele não se arrepender, eu também não vou me arrepender. Peraí, não é um toma lá da cá. Vocês assistiram a versão, o capítulo do The Chosen, onde o Pedro perdoa o Mateus? O capítulo todo é sobre os dois. Um justificando porque não vai perdoar o outro. Aí os dois vão conversar com Jesus, cada um no momento. E Jesus traz para eles a realidade, expõe para eles a realidade de que o arrependimento é quase que como é que fala? É um requisito, é um mandamento. Eu tenho que me arrepender, senão eu não sou santificado, eu não sou curado. Se eu não me arrepender, não vai ter jeito. E se eu não perdoar, também não vai ter jeito, porque lá, já logo ali antes do Pai Nosso, ou depois do Pai Nosso, ele já fala: se você não perdoar o seu irmão, também você não vai ser perdoado. Então, arrependimento e perdão são as duas coisas que andam juntos, porque são os dois lados de uma mesma moeda. Eu me arrependo e eu perdoo. Eu me arrependo pelo que fiz e perdoo o outro pelo que ele fez contra mim. Se eu perdoar o outro pelo que ele fez contra mim, quando eu me arrepender, eu também serei perdoado por Deus. E até o Mateus tem uma linha muito bonita que ele fala assim, que é verdadeira. Ele fala assim, quando ele chega para Pedro, né, ele pede desculpas, ele pede perdão, ele fala: eu devia ter vindo falar com você logo em seguida do sermão, eu fui falar com os meus pais, eu devia ter vindo falar com você em seguida, me perdoa, porque eu fiz isso, 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 isso. Arrependimento tem nome, tá? Quando a gente pede perdão, a gente sabe pelo que está pedindo perdão. Eu te peço perdão porque eu fiz X, Y, Z. Ah, não é perdão porque só perdão. Não, perdão tem título, tem nome. E aí ele vê que o Pedro está estrebuchando ali, que o Pedro não sabe, ele fica sem palavras. Porque o Pedro tinha declarado antes no show, tá? No show de televisão, no filminho, não na Bíblia. O Pedro tinha, mas é uma coisa muito real que nós fazemos, né? O Pedro tinha falado: jamais te perdoarei. Não tem perdão para você, nunca. E aí ele vem pedir perdão, e aí Jesus já tinha preparado o Mateus para isso. Então, Jesus falou assim para o Mateus: Mateus, o perdão é um presente, você pode dar ou não. Aí o Mateus, que memoriza tudo, né, que Jesus está falando, e escreve tudo, ele já vira e fala para o Pedro, quando ele vê que o Pedro engasgou e não vai sair ali um perdão, ele fala assim: o perdão é um presente que você pode dar ou não dar. E aí o Pedro tem mais isso para processar ainda e ele sai andando e vai embora. Aí quando ele conversa com Jesus, Jesus fala para ele: então, Pedro, eu diria assim, reino dividido não vai prosperar, tá? E aqui vocês são os meus discípulos e vocês estão com ressentimento no seu coração, então não vai dar certo, a gente não tem unidade assim. E eu não estou feliz com as suas atitudes. Mas é porque ele fez. Sim, mas quantas vezes eu tenho que perdoar? 70 vezes 7. E aí Pedro entende o recado e vai e pede perdão para Mateus. Quer dizer, perdoa Mateus. E nós precisamos exercitar isso. Nós estamos em tempos de tantas polarizações. Não vou repetir o que eu tenho falado tanto, mas nós temos julgado muito. E nós julgamos os outros de acordo com o que nós cremos
deveria acontecer com eles, com o que a gente acha que Deus devia fazer para discipliná-los. Mas essa não é nossa ossada, não é nossa função isso. Nossa função é perdoar, abençoar e liberar, é amar. Ama teu irmão, perdoa teu irmão, porque se ele que é o teu próximo, que também existem outros próximos, mas se ele que está dentro do mesmo corpo, você não consegue amar, perdoar, abençoar e liberar, como é que você vai fazer isso com o cara que realmente cuspir na sua cara por causa de Jesus? Né? A gente se ofende muito com os mais próximos. Treina a amar e abençoar e perdoar os mais próximos, que quando chegar o ímpio, vai ficar menos doloroso, vai se ofender menos. Eu acho que a gente está nesse momento de treino, por isso que Deus está permitindo tanto abalo dentro do corpo. Mas lembre-se, quem vai julgar não somos nós. Todos um dia nos apresentaremos diante do tribunal de Cristo. E todos precisamos necessariamente estar no banco dos réus. Pelo amor de Deus, não esteja junto com o acusador. Esteja no banco dos réus com Jesus como teu advogado, que tudo vai ficar bem. Se você estiver correspondendo sempre com o Espírito Santo. Não importa se você, em que parte da sua jornada você esteja. Você está no jejum ainda e na oração para conseguir ser liberto. Você está no processo de conseguir perdoar. Você está naquele... Estou na 69ª vez do perdão, né? Você já perdoou 69 vezes, mas você ainda não chegou, mas você está no processo, se humilhando diante do Senhor, clamando por socorro, deixando Ele fazer pecinha por pecinha. Se você chegar no tribunal no 50º dia, você está no processo, o teu advogado vai te defender. Mas se você nem começou o processo porque você acha que não precisa e não está nem um pouquinho afim de passar por essa disciplina, porque você acha que você é a última batatinha do saco e não tem nada disso para tratar, e de repente, sem perceber, você tá no banco do acusador, cara, tu tá lascado. Falar claramente, quem está nessa posição está lascado. Pare de ser juiz. Pare de ser acusador e promotor. Simplesmente seja filho e servo de Deus, você vai acabar no banco dos réus. Como todos os outros que a gente acusa, a gente também acaba lá. E cultive o ter a manutenção de Jesus como teu advogado, vivendo uma vida consagrada no altar, que se recusa a criticar, caluniar, fofocar, destruir a reputação dos outros em qualquer mídia ou meio que seja. Amém? Em nome de Jesus. E, por fim, o quarto mês, ele é o mês em que nós precisamos olhar para trás para não sermos uma nação que se desvia num dia, porque uma nação pode nascer num dia, ela também pode se desviar num dia, como aconteceu com Israel. Lá, quando Moisés subiu para estar no monte, 40 dias e 40 noites, eles falaram, olha, já está atrasado, está demorando muito, porque eu preciso, a minha fé é baseada naquilo que eu posso ver. Deixa eu falar uma coisa para você, queridos. Nós precisamos adorar a Deus em espírito, porque Ele é espírito. Ele não é algo físico, tangível, Ele é real numa outra dimensão que ainda vai descer sobre a terra. Mas por hora, nós não temos um Deus que é visível, não temos uma estátua, não temos um terço, não temos uma coisa que se pode tocar. Nós temos um Deus que habita dentro de nós e em quem nós também habitamos, e tudo isso é espiritual e sobrenatural. Nós vemos algumas manifestações físicas, mas nós não podemos nos nortearmos por elas. É a nossa fé no invisível, é a nossa fé simplesmente na palavra dele que vai nos salvar e vai nos ajudar a vencer, romper, avançar e vencer. Amém? Então pare de buscar coisas, pessoas que você possa ver para que você possa ouvir a direção de Deus. Pare de buscar imagens, pessoas, finanças, talentos, habilidades, talismãs. Busque ao Deus Criador, Jesus. Não sabe o que fazer? Fecha o olho, clama pelo nome de Jesus. Jesus, 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 Jesus. Clame com intencionalidade, com fé. Adore com amor, com paixão. Ele vai se manifestar a você. Eu te garanto, não sei como, mas quando nós
Batemos, ele abre. Normalmente é ele que está do lado de fora da porta batendo, né? E a gente não quer ouvir, porque vem numa forma que a gente não está afim, a gente não crê, não confia, não quer, não quero. Através dessa pessoa, não quero. Através de uma visão, não quero. Com línguas também não quero, porque isso está muito sujo, muita bagunça isso daí, sem interpretação eu não quero. Então, você não quer o jeito que Deus quer se manifestar com você. Você não quer o Espírito Santo, que é bagunçado mesmo. Não que ele é bagunçado, mas a maneira como ele se manifesta em nosso meio não é linda, bonita como a gente quer, não é. Vide Atos 2. O povo achou que a galera estava bêbada. Porque a manifestação do Espírito Santo é fora da caixinha, da normalidade. Então a gente tem que estar pronto para ouvir isso. E nesse quarto mês, de novo, você vai olhar para trás. Não vai edificar um bezerro de ouro porque o líder sumiu. Você vai lembrar, bem, eu estava no Egito, eu estava no mundo, Deus me tirou assim, ele mandou fulano, ciclano, beltrano, cada um deles naquela semana veio falar comigo, aí um deles me levou no culto, e aí eu ouvi, aquilo moveu dentro de mim, e eu não sei como você foi salvo. Eu sei que você precisa trazer a memória. Nós precisamos trazer a memória o que veio antes desse momento da dúvida, desse momento da estagnação, desse momento que eu não estou escutando nada e eu estou questionando se Deus existe. Para tudo. Você tem um monte de testemunho de Jesus aqui atrás. Então, olha para a sua tirinha de filme da sua vida, deixa o Espírito Santo trazer a memória, aquilo que vai te dar esperança, para você saber que, ainda que você não esteja vendo agora, ele fez lá atrás, ele vai fazer de novo. Você só não sabe como, porque ele não está dentro dos nossos padrões de repetição. Deus quer fazer coisas novas, diferentes. Um momento era para Moisés bater na pedra, ferir a pedra. Outro momento era para ele falar para a pedra. E ele resolveu que ele ia fazer igual ele tinha feito da primeira vez. Ele levou uma bronca tremenda e não entrou na Terra Prometida. Olha o que a desobediência de uma coisa tão simples pode gerar, né? Então a gente não quer também ficar para trás, porque nós decidimos fazer a nossa vontade e não a vontade do Pai. Quarto mês, então, olha para trás, veja o que Deus já fez, deixa Ele trazer à memória as provas, a fidelidade, as batalhas, as palavras que Ele te trouxe, as bênçãos que você já passou, as travessias impossíveis que Ele fez você vencer. E adore. Tenha adoração, devoção, espere diante do Senhor, escolha confiar no Senhor e lembre-se que é um mês onde armadilhas se apresentarão e nós aqui temos de escolher se vamos confiar em Deus ou se vamos morder a cenourinha da armadilha do inimigo. Ele está feliz da vida com o mês das armadilhas, então cuidado, cuidado. E não se esqueça que o que nos faz edificar ídolos, o que nos faz edificar bezerros de ouro é o medo e a insegurança. Teve medo e teve insegurança, aonde você vai? O que lança fora o medo? Perfeito amor. Então, se você tiver medo, o que você vai fazer? Vai correr para Jesus, vai entrar nos braços dele. Porque quando você está nos braços do perfeito amor, ele faz o quê? Lança fora todo medo. Simples assim. Ah, eu não sei fazer isso. Vai procurar alguém para te discipular, pelo amor de Deus. Fala isso com todo amor. Você acabou de chegar, faz uma semana que você é crente, você não sabe como entrar nos braços de Jesus? Pede para o Espírito Santo. Espírito Santo, manda alguém para me discipular. Eu preciso aprender a entrar na presença de Deus, eu preciso aprender a ver a Deus. Por quê? Porque aquele que é nascido de novo, ele vê o reino, que é Jesus. E aquele que é nascido de novo, entra no reino, que é Jesus. Então, se não viu e não entrou, não é nascido de novo. O que não é uma vergonha. Vergonha é você achar que está lá e não está nem no metade do caminho ainda. Eu sempre falo isso, né? Vergonha não é você não ter saído do Egito. Vergonha é você achar que você está na Terra Prometida quando você ainda não saiu do Egito. Vergonha não é você não é você estar antes do Mar Vermelho. Eu estou à porta do Mar Vermelho, estou desesperado aqui, o faraó vem vindo atrás com aquele monte de principado que eu servia no passado e eu estou morrendo aqui. Vergonha não é estar aqui. Vergonha é achar que você está no pé do monte quando você nem atravessou o mar ainda. Então, reconhecer aonde nós estamos é de suma importância para saber qual é o próximo passo de avanço. Então, se nasceu de novo, mas não vê e não entrou no reino, que é Cristo, algo está errado. Ou então você dá uns passos para trás e fala, ok, Deus, me dá um zoom out aqui, aonde que eu estou? Eu tenho quase certeza que eu já saí do Egito. Tá, então já saímos do Egito. Eu sinto que tem ainda um pouco de Egito dentro de mim, mas
Estou entendendo que isso é meio normal na jornada, então vamos seguir até chegar a hora de tirar o Egito de dentro de mim. Eu cheguei no mar já? Pergunta para o Senhor, eu já cheguei? Eu já atravessei o mar? Eu já passei pelas águas do batismo? Eu já morri? Porque aí que está o segredo para você tirar o Egito de você. É você morrer para o seu velho homem. Seu velho homem tem que ir para a cruz ficar lá. Nós somos crucificados com Cristo, sepultados com Cristo e ressuscitamos com Ele, amém? E aí você vai receber o Espírito Santo. Então, se você conseguiu enxergar o reino que é Jesus e entrou no reino que é Jesus por meio do batismo, por meio dessa morte, desse sepultamento, dessa ressurreição, agora você vai receber o batismo no Espírito Santo. E agora você tem um novo conjunto de habilidades e ferramentas e armas para você avançar. Mas não quer dizer que você chegou na Terra Prometida ainda. Então, amados, é uma jornada. Não tenha vergonha de reconhecer em que parte da jornada você está. Tenha vergonha de achar que você está num lugar lá na frente, quando você está aqui atrás ainda, porque aí você está se dando um tiro no pé. Você está se atrapalhando. Por quê? Por vergonha? Ai, porque eu já estou tantos anos e não avancei ainda. Reconhece, querido, reconhece onde você está e passo a passo você vai avançar. Nós estamos em tempos de grande aceleração, então seja intencional nesse teu arrependimento, nesse seu posicionamento diante do Senhor, nessa sua confissão de onde você está com Ele, que Ele vai te colocar num avanço acelerado lá na frente. Nós vamos ganhar anos e meses, nós vamos ganhar décadas que vão se transformar em meses, eu creio, porque os tempos estão se encurtando, o tempo está curto. Jesus está para voltar muito em breve. E a grande colheita vem com gente da rua, vem com gente do mundo perdido que vai ter que passar por uma aceleração quando chegar no evangelho, porque eles vão direto para a colheita. Eles vão ser colhidos, eles vão direto para a colheita. Então, não vamos ter esse tempo todo. Então, você que é crente velho, que está reconhecendo que deve estar ainda preso em algum lugar do meio do caminho, porque achou que tinha chegado e ainda está lá atrás, volta lá atrás, fala, Senhor, parece que eu estou aqui ainda. Me ajuda a avançar daqui para frente. Seja verdadeiro com o Senhor, amém? Só você tem a ganhar com isso. Só nós ganhamos quando nós nos humilhamos e entendemos aonde o Espírito Santo está nos mostrando que estamos. Nós ganhamos sempre com isso. Amém, amados? Honestidade com o Senhor é rei. Ele sabe exatamente onde você está. Então, deixa ele te mostrar onde você está. Porque para ele você não consegue mentir. Mentindo para nós mesmos, nós só atrapalhamos o processo de Deus em nossas vidas. Então, entra em Cristo, que todo medo bata em retirada, entre na fé, tenha expectativa de coisas boas que Deus vai fazer, não tenha sempre a expectativa do que o inimigo vai fazer, do que vai dar errado. Isso é medo. Quando a gente tem medo, a gente controla todas as situações. Conheço pessoas que fazem isso. Eu mesma faço isso de vez em quando, mas nunca identifico, né? A gente precisa parar e falar, por que eu estou tentando controlar essa situação? Eu tenho medo do quê aqui? Nós precisamos ter esse momento de honestidade nas nossas vidas. Então, se você vê que você está controlando tudo o tempo todo, para e fala, Deus, eu acho que eu estou fora do prumo, porque eu estou tão ansioso, eu quero controlar cada pedaço desse negócio, e eu não estou conseguindo delegar, eu não estou conseguindo nada. Ai, o meu medo, Deus. Eu te peço perdão. É isso mesmo, né, Deus? Eu estou com medo. Por que eu estou com medo, Deus? Por que eu estou com esse medo, Deus? E aí, espera Deus responder, mas enquanto ele não responde, não fica preso nesse medo. Fala, Senhor, faz o exercício. Eu te peço perdão em nome de Jesus por esse medo, por esse temor, por esse terror, por esse pânico que está gerando esse controle. Me perdoa por esse controle todo. Eu reconheço diante de ti que isso está acontecendo mesmo. Eu te entrego essa situação. Me ajuda, Senhor, a tirar a mão de tudo que eu estou controlando. Item por item. Me leva nessa semana a entregar para ti. Eu quero declarar da minha boca para fora. Eu quero declarar com a minha boca, não da boca para fora, mas eu quero declarar para que o mundo espiritual ouça. Eu confio em ti. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo, porque o Senhor me diz não temas 365 vezes na Bíblia, não temas, não temas, não temas. E eu recebo e eu digo, eu escolho confiar em ti.
Eu escolho confiar em Ti. O Brasil escolhe confiar em Ti. Senhor, nós tiramos a mão do controle que achamos que podemos exercer sobre a nossa nação. E nós te dizemos, perdoa-nos, Senhor, porque tentamos controlar as coisas. Nós te entregamos o Brasil mais uma vez e dizemos que confiamos em Ti. O Senhor disse, o Senhor vai fazer. E eis-nos aqui para corresponder contigo naquilo que é a nossa parte nesse processo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Sim e amém. Nós escolhemos confiar em Deus. E nós dizemos ao medo do desconhecido que você vai ficar do lado de fora. Estabelece, Senhor, uma cerca de proteção ao nosso redor, em que o medo não possa entrar, e que nós habitemos na casa do Senhor todos os dias das nossas vidas, tendo segurança e confiança de que estamos nos braços do nosso amado, protegidos dentro do perfeito amor que lança fora todo medo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E nós selamos essa palavra, Pai, com o teu corpo e com o teu sangue. Este é o teu corpo que foi partido, moído por ti, abrindo, rasgando o véu das dimensões, para que nós pudéssemos ter a reconciliação com o nosso Papai. Restaura, Senhor, a paternidade da minha vida, da minha família, do meu país, da minha nação, Brasil. Nós te recebemos como Pai. Tu és o nosso Pai bondoso, amoroso, que nos dá pães, peixes e não escorpiões ou pedras. Nós comemos de ti, tornando-nos participantes de ti, em nome de Jesus. Tu és o Alfa e o Ômega. Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Nós confiamos em Ti, Jesus. Entregamos o Brasil nas Tuas mãos. O Brasil confia em Ti. E o Brasil come da Tua graça, do Teu poder, do Teu corpo. Os pródigos comerão de Ti, Senhor. Nós profetizamos a grande onda de colheita de filhos, de diamantes do Brasil, que comerão do Teu corpo nessa grande colheita que vem aí. Nós vamos surfar a tempestade. Nós vamos cavalgar a tempestade. Ela não nos destruirá. Nós estamos cientes de que ela vem. Estamos cientes também de que o Senhor estará conosco todo o tempo. Amém? Este é o teu sangue que foi derramado por mim no madeiro, na cruz do Calvário. Nós bebemos do teu sangue, da tua vida, da tua alegria, da tua unção. Nós bebemos da tua vida, da tua alma, do teu poder, da tua força, do teu discernimento e da tua sabedoria. Nós bebemos da tua saúde, nós bebemos do teu DNA, bebemos da explosão de glória que há dentro de ti. Nosso corpo recebe, Senhor, nossa alma recebe, nosso espírito recebe o alinhamento, sentimentos, pensamentos, emoções, vontade, tudo que há em nós é alinhado com a tua perfeita vontade, Senhor. E o Brasil bebe de ti, Jesus. Lechaim, amados. Aleluia. Amém? O Senhor é bom, o seu amor dura para sempre. E nós, pela fé,
tendo a expectativa do que Deus vai fazer por nós, que é incrível, maravilhoso, espetacular. Nós vamos render todo o controle a Ele. Nos submeteremos à vontade de Deus e então viveremos a sua plenitude. Amém? Em nome do Pai e do Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus, o vento, nós entraremos nessa plenitude, viveremos no perfeito amor e na perfeita justiça. Buscaremos amor e unidade com os nossos irmãos e amaremos o nosso próximo também, com esse amor incrível que o Senhor nos tem dado, em nome de Jesus. Amém? Lição de casa, Atos. Durante essa semana, se puder, leia Atos dos Apóstolos. Imagine você ali, ministrando a palavra, 3.000 sendo convertidos, aceitando a Cristo, pessoas sendo curadas e libertas. Veja as provas que Ananias e Safira passaram. Coloque-se ali naquela situação e vença essa prova. Deixa Deus te levar numa jornada gloriosa pelo livro de Atos nessa semana. Amém, queridos? Amo vocês muito, muito, muito. E nos vemos semana que vem. É isso. Não temos mais seminários até outubro, até a festa dos tabernáculos. Então, nos vemos semana que vem ou no clube, né? Em algum dos vídeos que a gente vai gravar por aí, eu continuo escrevendo o comentário do capítulo 1. Então, temos muito trabalho pela frente. Amo vocês. Shalom, shalom.